confusas que habitam este planeta. Vocês estão no podcast de garagem. Eu sou o Cello. E eu sou a Marina. Chefinha, hoje nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras para que possamos conjugar os verbos e falar os plurais do jeito certo. Será que eu acertei? Eu sei lá, porque do jeito que você falou, eu perdi a noção do início e do fim da frase. Porque além de concordância verbal e plural, a gente também tem que ter vírgulas e pontos, né? Então você botou uma vírgula depois de cada palavra. Ah, é. E pra trazer um pouquinho dessa maravilha e super fácil de entender gramática, língua portuguesa, concordância, sei lá, nem sei como chamar esse negócio, tá aqui hoje o Márcio do Certa Palavra. É ou Certa Palavra ou A Certa Palavra? Ou Certa Palavra, né? Não sei, né? Vai que eu uso o termo errado, né? A Netflix outro dia postou que era a Netflix e não o Netflix. Márcio, me conta uma coisa. O que é mais difícil? Tirar 1000 no Enem? Tocar igual Jimi Hendrix ou concordar com um político? Essa pergunta é difícil, né? Bom, primeiro, concordar com um político só se você tiver uma índole duvidosa no Brasil, né, cara? Então já é uma coisa super difícil. Tocar igual Jimi Hendrix nunca vai existir outro. E tirar 1000 no Enem é uma certa babaquice que ninguém dá 1000 pra ninguém, sabe? Então as três coisas são super difíceis. Talvez o 1000 no Enem seja a única coisa real. Possível, a única coisa possível. É possível, né? Pode ser também. E me conta um pouquinho pra gente o que é o Certa Palavra e como que ele funciona. Bom, Certa Palavra é um curso de redação para Enem. A gente é presencial em Belo Horizonte. Tô começando a mexer aqui para fazer um curso virtual. Sempre enrolo, mas eu posto meus vídeos no YouTube, posto minhas aulas no Instagram e estamos aí tentando fazer com que as pessoas aprendam a escrever um pouco, né? Que tarefa árdua, cara. Que tarefa árdua. Meu Deus. Pois é, gente. Eu achei que não existia gente com tanta força de vontade. Pelo visto, você tem. Vamos aproveitar que você tá aqui. Vamos começar esse papo, seja lá onde ele for levar a gente. Vai lá, Marcelo. Abre a porta da garagem aí. Vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem. Vocês não sabem o tamanho do orgulho que eu tenho quando eu trago a família aqui pra esse podcast. E, Márcio, eu queria entender de onde raios surgiu essa ideia de ensinar redação. O que te inspirou? De onde que saiu essa vontade? Porque, olha, eu confesso que de família isso não é. Não do meu lado, pelo menos. Você sabe que nem eu sei da onde, né, cara? Isso é uma incógnita que todo dia eu me pergunto por que eu fui ser professor, sabe? Mas sei lá, cara, na verdade o Certa Palavra existe porque eu não gosto de escola, tava insatisfeito, queria fazer outra coisa da vida e sempre foi surgindo a aula pra dar, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que seja do meu jeito, do jeito que eu quiser, sem ninguém encher meu saco, sem ter contato com mãe de aluno, sem ter contato com diretora chata, coordenadora escrota, sabe? Aí eu fui montando, cara, e foi sendo legal, as coisas foram acontecendo de uma forma bem legal, e hoje é um curso super livre, a galera que vai já vai por indicação de aluno, então já vai sabendo que é debate em sala, discussão, todo mundo tem voz, todo mundo fala o que quer na hora que quer, então a gente segue um cronograma, mas existe o diálogo, existe o debate, existe a liberdade em sala, sabe? Eu acho que é só isso que é legal, assim, porque a parte de escrever mesmo, a parte técnica, a verdade é que ninguém tem paciência, sabe? É uma coisa bizarra, porque, por exemplo, a gente tá no fim do ano, né? O Enem é daqui a pouco já, e eu não ensino mais nada técnico pros meninos faz muito tempo, cara. Isso é bizarro, né? Que aí eles começam a melhorar e eu fico pensando assim, cara, como é que vocês estão ficando bons, né? Mas se eles estão ficando bons é porque você tá fazendo o trabalho de deixá-los bons, né, cara? Vamos lá, né? É essa a linha, né? Pode ser que seja isso, cara, mas eu sempre me questiono, na real, sacou? E não é só ensinar a escrever, né? Não adianta você saber a grafia das palavras se você não consegue montar um texto, se você não consegue expressar a sua opinião. Essa galerinha aí, Marcinho, tá vindo com bastante
bastante opinião formada, eles estão abertos à discussão. Como é que é isso? A gente tem que fazer duas separações bem honestas para responder isso, sabe? Primeiro que o meu público é uma galera de escola particular que é inteligente e é boa de serviço. É aluno bom. Então, querendo ou não, são pessoas já inteligentes, com uma bagagem cultural legal, já estudam outros idiomas, já viajaram para alguns lugares diferentes, foram para vários países. Então, querendo ou não, é uma galera que já tem um conhecimento legal e vai continuar o que os pais fazem, né? Que são trabalhos geralmente de cargo mais alto. Então, eles sabem que vão entrar para a faculdade, fazer cursos concorridos, difíceis, e vão estar no topo da cadeia. Então, querendo ou não, são pessoas que já estão engajadas para estudar. Isso facilita. Por outro lado, quando a gente trabalha com grupos de uma classe social que tem a renda menor, aí o trabalho já é diferente, porque você, além de dar aula, você precisa mostrar para a pessoa que o esforço vai ser recompensado, que existe a chance, que existe possibilidade, que é difícil mesmo, que aí a questão de informação mesmo é maior, porque muitas vezes as pessoas não têm um acesso tão amplo, né, a um conhecimento. Então acaba que quando as pessoas elas têm menos condição financeira, a gente tem que ajudar mais, sabe? É interessante isso. E aí a bagagem cultural é menor. Mas no fundo, tá legal em relação a pessoas querendo evoluir, sabe? Então isso é o que motiva. Muito legal. Porque de uma certa maneira é assim, né? Quando a gente fala de escrever bem, fazer redação e tudo mais e tal, tem vários, imagino eu que deve ter várias pecinhas que fazem com que alguém consiga escrever bem. É claro que você tem que conhecer da língua, tem que conhecer as regras e tal, mas, por exemplo, você ter uma vivência, você ter uma cultura, você ter um conhecimento um pouco maior, te dá mais informação para que você possa melhorar o seu processo de escrita, né? Então, assim, não basta você conhecer as regras da língua portuguesa, isso é uma parte dos pilares que sustentam uma boa redação, né? Cara, na verdade, você não precisa saber regra para escrever, né? Isso é uma coisa interessante. É óbvio que você tem que saber um básico, né, cara? Mas, assim, não adianta você saber gramática e não ter ideia, sabe? Isso é a parte mais bizarra do mundo, velho. Você pode saber tudo de gramática, mas você não tem nenhuma ideia, cara. Então não adianta. O que você escrever vai ser uma merda. Por outro lado, você pode ser uma pessoa que tem boas ideias e são ideias confusas. Isso também é bizarro, porque você vai ter um texto super confuso. A primeira coisa, velho, vamos supor assim, você fala assim, não sei se você vai pedir isso, mas as pessoas sempre falam assim, me dá uma dica de escrever, né? Ok, coloca esse item, Marcelo, na lista, por favor. Não, eu risquei aqui, a gente nem pensou nessa ideia, né, chefe? Não, mas não é por isso não, mas é porque isso é muito importante, velho. Que as pessoas falam assim, me ajuda. Eu falo, o que você quer escrever, sacou? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, velho. Pois é. Vamos supor que você fala assim, me ajuda a escrever aqui um texto de introdução pro podcast. O que você quer escrever? O cara, não sei, então não ajuda, porra. Sacou? A ajuda só presta se você sabe o que você quer. Se você não sabe onde você quer chegar, né, cara? Tem que saber qual que é a mensagem. Porque escrever nada mais é do que se falar alguma coisa pra alguém, né? A diferença é que tá escrito, não é falado. Marcinho, eu vou te chamar de professor, tá? Caralho, velho. Primeiro que eu tenho... É sério, cara. Que responsa, hein, irmão? Puxa saco. Não, cara. Responsa, hein, cara? Vale ponto não, viu? Agora, é uma responsa grande, mas é sério, cara. Eu tenho uma admiração incrível por professores, porque, cara, vocês ensinam. Ensinar é um negócio difícil e muito, muito, muito importante. Então, é sério, poucas vezes eu falo sério nesse podcast, então agora eu tô falando sério. Eu tenho uma grande admiração por professores. Legal. Não ensino nem a senha do meu Wi-Fi, eu tomo o celular da pessoa e falo assim, peraí, deixa eu digitar. Não é? Haja paciência. Não. Mas, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem lê bem normalmente escreve bem e o contrário também é verdade? Quem escreve bem normalmente lê bem? Ou pode ter uma pessoa que o cara lê muito bem, mas na hora de escrever ele não consegue transmitir as ideias através de palavras e tal. É possível isso? Lê bem, você diz, lê muito. Não, mesmo ler assim, porque vamos pegar um exemplo de um aluno na aula. O cara tá, então lê o capítulo tal.
Aí o cara consegue ler com a entonação, com a vírgula, isso, o cara consegue ler bem. Mas na hora de escrever, você pede pra ele escrever, ele não consegue fazer isso. Eu pergunto porque eu tive, na minha infância, numa outra galáxia, num outro século, tinha muita gente na sala que ou lia bem ou escrevia bem. Poucas pessoas conseguiam ler e escrever bem. Isso aí, na verdade, cara, é uma ideia geral, assim, das pessoas, sabe? Que não é muito certa. Eu até gravei um vídeo sobre isso pra pôr no canalzinho do YouTube, né? Que é o seguinte, não tem nada a ver você ler bem e vai escrever bem, sabe? Porque são duas atividades diferentes, são duas atividades, é óbvio que elas se complementam, mas, vamos supor, meus alunos escrevem bem, chega nessa época do ano, tá todo mundo bem já, escreve muito bem e tal, só que eles não leem nada, velho. Eles simplesmente estudam, estudar não é ler, né? Eles entendem a escrita, porque escrever é prática, né, cara? Escrever é prática, então não adianta se você ler não treina. Isso é uma coisa bizarra, porque, por exemplo, vamos supor que eu leio inglês, eu fico lendo inglês direto, mas eu nunca escrevo em inglês. Se eu precisar escrever um texto em inglês, nunca vai sair, entendeu? Porque, cara, escrever é muito treino, muito treino. Hoje mesmo eu tava conversando com a pessoa que trabalha comigo na correção dos textos dos meus alunos, e ela falando que gosta de escrever e já tentou trabalhar com isso e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei lembrando disso, sabe? Eu comecei a escrever em 2003 ou 2004, velho, se eu não me engano, sabe? E aí você escreve, você fala, nossa, que texto bosta, velho. Aí você vai lá é real, velho. Aí você escreve de novo, você fala, puta, que merda. Escrever é uma atividade super difícil, super complexa. O difícil de escrever é que você tem que aceitar que você falou bobagem, sabe? E mal falado. Isso é bizarro. E eu não sei se eu respondi corretamente, mas eu acho que não influencia ler bem a escrever bem, sacou? Você pode escrever bem sem ser uma pessoa que lê bem, ou lê muito livro, ou lê livro bom. Entendi. Sabe? Entendi. Você pode ser um leitor de autoajuda que não sabe nada de pontuação, nada de vírgula, nada de parte técnica, sacou? E chegar aí na hora de escrever, ser um puta escritor, ou escrever poemas bonitos, ou escrever artigo científico que seja, sabe? É treino. Acho que como quase tudo, né, cara? É questão de treino. É engraçado que, assim, você falou, há uns minutos atrás, você falou, né, cara, ninguém precisa conhecer as regras, vamos dizer assim, conhecer todas as regras, né? Você não precisa conhecer a regra e tudo mais e tal. E é engraçado que, se eu tentar lembrar da regra de escrita de algumas coisas, a regra em si eu não vou lembrar. Já mudou. Exato. E aí tem essa também, que a Marina colocou agora. A regra já mudou. Eu tenho aquele lance de perceber que, cara, essa frase não, sei lá, ela não encaixou. Então eu não sei exatamente por quê. Esquisito. Fica esquisito. Eu não sei, às vezes até eu acho que para algumas palavras, assim, questão de aquela velha questão de ser cedilha, mas acho que eu tenho mais uma memória visual que eu vejo com essa palavra não ficou bonita, assim, ela não tá ornando, né? Daí você vai lá e troca de cedilha pra essa e fala, agora ficou bonitinho. Agora funciona. Não, e olha, vamos falar que esse negócio do português ter vários sons pras mesmas letras é de fuder. Só serve pra complicar a nossa vida. Não é? Isso é bizarro, velho. Exatamente. O problema é bizarro isso, né? É muito. E quando eu vejo alguém tentando aprender o português, a pessoa fica extremamente frustrada. Porque é justamente isso que frustra. É o K, Sim. o sé, o si, aí é có. Pô, como assim? E pra que cedilha? Se tem o S, se tem o X, porque o CH, o pessoal fica maluco. É muito louco A isso. gente não tá aqui pra facilitar, gente. Não. Brasil é assim, a gente complica as coisas. Não é mesmo, não. Você falou das mudanças, cara. Isso é uma coisa bizarra, né? Porque, na verdade, as mudanças na ortografia foram assim, tipo, 4 regrinhas daqui e 2 dali. Aí as pessoas passaram a falar que não sabem mais escrever porque mudou a ortografia, sabe? Cara, mudou o quê? Mudou... É a desculpa de real, preguiçoso. velho, mudou... Muleta, né? Usar de muleta, né, cara? Justamente. Mudou o quê? Mudou um hífen, mudou Um acento. assembleia, gonorreia e herói. Ideia. Então, o de ideia é o mesmo de assembleia. Então mudaram 2 acentos e as pessoas falam assim, mudou, não sei mais. Na verdade, nunca soube, né? É verdade. Nem que você não sabe agora, velho. você nunca soube antes, né, cara? Nunca Você não soube, sabia agora antes, você tem né? uma desculpa pra não saber.
Tem uma situação real aqui no podcast Garagem que quando o estagiário faz o post pra colocar nas mídias sociais, normalmente ele começa com assim: para tudo que você está fazendo, saiu um novo episódio e tal. E aí um dia ele escreveu isso, e aí eu li e falei: cara, esse para aqui não tem acento? Daí ele falou: não, com a nova regra da ortografia brasileira não tem mais esse acento. É um acento diferencial. Aí eu fiquei olhando pra ele assim e falei: eu acho que você tá me enganando, mas tudo bem. Cara, é um acento diferencial, né? Não é? Tem até nome? Tem, tudo tem nome na gramática. Qualquer merda. É real, velho. Professor, me diz uma coisa, por que mudou? Qual foi, quem que estava numa sala? Eu imagino sempre como essas decisões são tomadas. Então acho que tava uma sala cheia de professores, cheia de pessoas cultas. De bigode. É. Cheia de cara de bigode. Bigode, né, cara? Talvez amarrada de óculos e bigode, né? E um chapéu coco. Talvez até de jalecos, né? De jalecos brancos e pranchetas na mão. E falaram: amigos, colegas, confrades, vamos mudar a regra tal. Cara, por que mudou? Qual era o objetivo de mudar? Muito fácil, né? Vamos mudar. Isso. Vamos complicar. Na real, a ideia dos caras é uma ideia muito boa, de verdade. Porque, por exemplo, quando a ONU vai fazer um documento em português, ela faz 9. Porque são 9 países que falam a língua portuguesa e 9 países que têm as suas variedades linguísticas, né? Que eles chamam, que é a forma como cada lugar fala. E aí, qual foi a ideia? A ideia foi que fizesse uma ortografia da língua portuguesa para todos os países de língua portuguesa, cara. A ideia é do caralho. Essa ideia surgiu em 1990, cara, com o Antônio Hawais, aquele do dicionário, sabe? Ah, do dicionário? Sim, esse cara que teve essa brilhante ideia. Só que essa ideia tem um problema, velho. E o problema é que o brasileiro não sabe, né? Por que aconteceu? Quando surgiu isso, cara, as editoras viram uma forma brilhante de ganhar dinheiro. Claro. Então, lembra que todos os livros eram assim, tipo, nova ortografia, de acordo com a nova ortografia. E era até 2012, cara. Mas Portugal não assinou em definitivo isso, cara. Então, na verdade, isso não existiu. A gente foi enganado até nisso, cara. Mudou no Brasil, mas não mudou no mundo, sacou? Só a gente que acreditou. Lamento. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente, mas é só a gente que acredita em várias coisas nessa vida, né? Não vou nem listar. Se a ordem da gramática fosse a única coisa que a gente acredita, a gente tava muito bem, viu? Mas muito bem mesmo. Nossa senhora. É foda. Sacou? É bizarro isso, né? Uma opinião pessoal. Eles deviam mudar muitas coisas na gramática, sabe? Acabar com aquela colocação pronominal de ênclise, mesóclises. Meu Deus do céu, o que é isso? São palavras pro paroxítonas, isso eu sei. Não, se você acertei. sabe paroxítonas, você tá melhor que 70% da população, velho. Caramba. O negócio é o seguinte, cara, aquelas coisas de colocar o si antes da palavra ou depois da palavra, sabe? Dá-me. Ah, sim, aquelas tracinho e põe mais coisa na frente, assim. Isso é uma coisa que... Olha. Comeloei, Isso. Tô com fome, aqui tem um bife. Comeloei, por estar com fome. Isso, essas coisas, assim, isso é minha opinião. Eles tinham que rever isso, sabe? Porque a nossa gramática é uma gramática muito antiga e a linguagem falada e a própria linguagem escrita hoje na imprensa, na própria literatura já não segue mais isso, sabe? Então, de certa forma, isso só serve para dar aula pros alunos. Eles não vão mais. Exato, é que nem as capitanias hereditárias que a gente aprendeu na escola, cara. Você não usa isso pra... Porra, não fala isso não, nem a irmão. fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é foda, né, velho? Você não usa, entendeu? Sabe, Então... maior, velho. Eu fiz uma viagem pra África e caí lá no Cabo da Boa Esperança, velho. Eu vi que aquilo, a porra, é verdade. Você foi conferir em louco a coisa. Fui lá conferir, falei, que merda. Em loco. É, velho. Aí tá vendo, nem louco, é em loco. Aí, tá vendo? Já começa, né? Em loco. Pois é, Bizarro. é muito louco isso. Porque, por exemplo, esse exemplo que a Marina deu. Cara, a última pessoa que falava comeloei era Jânio Quadros. E provavelmente a Marina nem deve ter ouvido falar muito a respeito dele. Era o Jango. Era o Jango. Ah, não, esse é o Jango Aí, lá. tá vendo? Foi-se o cursinho, foi-se a história, né? Não é? Literalmente. Exato, acabou. Foi-se o cursinho, foi-se a história. A gente acaba não utilizando. Então, a impressão que dá é que a gramática que nós temos hoje, ela é que nem aquele videocassete que você comprou, que tinha milhares de funções, mas você só dava play e só assistia. Assim, a gente usa muito pouco do que ela oferece.
Então por que não facilitar a vida de todo mundo, né? A cara? gramática é igual a TV a cabo, né? 500 canais, você só vê 2. A gramática é isso, velho. Sabe? E quando vê porcaria, não vê nada de útil. Justamente, com certeza. Mas o erro, velho, é difícil falar, porque como eu sou professor, acaba que a gente vai entrar em conflito com pessoas que vão ter 1000 justificativas, sabe? Mas a verdade é que não se sabe como ensinar as pessoas uma forma útil de linguagem. Se você pensar, eu tenho um amigo que mora no Chile. Ele chegou lá analfabeto em espanhol e hoje ele é muito proficiente, escreve e-mail e lê e-mail o dia inteiro, faz reunião. O cara, ele fala igual nativo. Fez 0 curso de idioma, velho. Ele aprendeu na raça? Aprendeu na raça, cara. O cara aprendeu e não tem essa. Quantas pessoas, cara, que não vão pro exterior aprender uma língua, nunca estudam de verdade, só falam, escutam e um dia aprendem a falar. Presente. Tá vendo? Teve música também e teve seriado também. Pois é, ué. Verdade, chefinha. Mas foi, 4 anos de aula de inglês na escola que nem prestava atenção. Ué. E se você pensar, cara, a gente que é brasileiro, a gente é muito burro. Porque a gente tem um currículo que você sairia falando português, inglês e espanhol, né? No mínimo alfabetizado em 2 línguas estrangeiras e com português teoricamente fluente. E a gente sai analfabeto em português, né? Imagina o resto. bem por aí. É muito louco isso. Chefinha, você estudou gramática inglesa em algum momento, depois que você mudou pra gringa? Não, Tá vendo? nada, 0. O meu estudo chama-se... Nada. Marina, entra nessa reunião aqui e faz uma ata. Aí você faz o quê? Mas o... Aí você entra numa reunião com pessoas que você não conhece, com sotaques de vários países, fazendo uma ata de um assunto que você não entende, e assim você fica... E assim você aprende. É na marra. Puta de um curso de inglês, cara. É um puta de um curso. Exato. É o melhor curso de inglês, é a vida. Ué. A vida como ela é. Não, com certeza. A vida como ela é. Mas assim, vamos combinar que, pra quem fala português, gente, quantos... Eu não sei nem listar. Fala qualquer língua. Exato, eu não sei nem listar a quantidade, numerar a quantidade de tempos verbais que a gente tem pro mesmo verbo. Você tá doido. A gente também não usa. Quantas flexões que a gente tem para um mesmo verbo para todas as pessoas e para todos os tempos verbais. E aqui eles usam 2 flexões do mesmo verbo para todos os tempos verbais. Você tá doido, velho. Então não é um bicho de 7 cabeças. O que eu senti muito aqui, que é o que entra a pergunta que eu ia até fazer, o que eu sinto falta aqui hoje é de um vocabulário corporativo. Por quê? Porque a minha cultura dos meus 500 canais, os 2 que eu assistia tinham Friends. Então, assim, não tinha. Eu não tava assistindo Bloomberg. Eu não tava assistindo CNN e BBC. Não, eu tava Tinha House assistindo... of Cards na época, né? Exato, eu tava assistindo filme de super-herói seriado americano. Então, assim, em gíria, eu tenho... sou fluente em gíria, mas em vocabulário corporativo tem hora que eu apanho. Então, pra isso, o que eu tô fazendo? Eu tenho assistido, além de ter assistido as reuniões do meu chefe, eu tenho assistido os canais eu tenho assistido os canais de notícia daqui, porque em notícia, né, canal de notícia, assim como deveria ser aí no Brasil, em canal de notícia eles usam o português correto, né? Eles usam a língua correta formal. Então eles têm mais palavras, eles têm um texto pré-escrito antes de falar. Não que um filme não tenha, né? Mas o filme entra mais aquela questão da gíria, do jeito de falar, de passar a mensagem. O jornalismo, ele tem um texto que é muito bem elaborado. Sim. Para que seja compreensível, mas que tenha palavras que mostrem profundidade do assunto. Então, os canais de notícia têm me ajudado bastante. E eu senti falta, no meu caso aqui, aí eu quero entender, Marcinho, se você, com seus alunos, é o mesmo. O Marcelo perguntou essa questão de ler em voz alta e conseguir escrever. Eu não lia muito em inglês. Quando eu falo ler, não falo nem ler em voz alta, falo ler livros mesmo em inglês. Se tinha a opção do livro em português, eu li o livro em português, maravilha, entendi a história, ok. E
isso eu acho que, entre algumas aspas, me prejudicou um pouco. Eu acho que se eu tivesse lido mais livros em inglês, até livros de cultura pop, como um Harry Potter da vida. Se eu tivesse lido o livro em inglês ao invés de pegar a versão em português dele, que eu tive a opção de ter as duas na mão, eu tive as duas na mão, eu tinha a opção de escolha, eu teria mais vocabulário e eu teria mais vocabulário escrito. Porque quando você escuta um seriado ou quando você escuta um filme, até uma notícia, você tá assimilando a fonética da palavra. Mas quando você lê, você vê como ela é escrita. Você acha que quem consegue escrever melhor ou quem tem um vocabulário mais amplo, né? Quem conhece mais palavras, são as pessoas que leem mais livros dentro, ou revistas, etc., dentro daquela língua? Com certeza. Você sabe que essa discussão eu tive hoje com um amigo meu, cara. Ele faz um doutorado na Europa e ele é fluente em inglês desde pequeno, sabe? Morou fora, os pais foram fazer... O pai foi fazer um doutorado, não sei em qual lugar dos Estados Unidos. E ele foi muito cedo para os Estados Unidos, ele sempre teve um inglês muito bom, né? E aí hoje, cara, surpreendentemente, ele falou que tá estudando vocabulário em inglês. E eu pensei, caralho, se esse cara tá fazendo isso, imagina eu, né? Eu fiquei de cara. Já corta aquela parte que eu falei que eu não estudo. Enfim, e o cara, ele lê muito livro em inglês, sabe? Muito mesmo. E o negócio é o seguinte, eu tô fazendo isso, eu tô começando a estudar um pouco de inglês agora, de verdade, né? Porque eu estudei desde pequeno, mas eu tenho uma certa resistência à língua estrangeira, sabe? Eu entendo, eu tenho facilidade para entender línguas e aprendo qualquer língua fácil. Óbvio que tem as dificuldades de outros tipos de língua, né? Tipo o russo da vida, não é fácil não, grego, hebraico, obviamente que isso aí seria extremamente difícil, mas... Língua tem duas coisas que são primordiais, que é falar e ler. O que acontece, cara? As pessoas não leem, né? Muito pouco. Por que o brasileiro não sabe falar? Porque o brasileiro não lê, cara. Isso é muito bizarro. Tem uma pesquisa aí que eu li esses dias pra dar aula pros meninos, cara. 40% das pessoas no Brasil de até 29 anos não tem ensino fundamental. Você já imaginou, cara? 40% da população de até 29 anos não tem o ensino fundamental? Isso é tão grave, A gente vive numa sociedade analfabeta, velho. É uma sociedade analfabeta. E a gente tá discutindo inglês, velho. Sabe? Tipo, estudar inglês aí, quem vai estar ouvindo a gente, cara, a pessoa às vezes já fala um francês, fala um italiano, um espanhol e o inglês provavelmente. Aí você fala assim, caraca, bicho, será que eu realmente falo essas línguas? Porque uma coisa é você fazer um curso de inglês no cultura inglesa, da vida, física, essas coisas. Se formar, eu me formei, mas eu tenho um vocabulário péssimo, sabe? Eu tenho noção de gramática e língua inglesa boa, escuto bem, tenho o meu, que eles chamam de listening, né? Meu listening é bom, mas na hora de falar, como eu não falo, eu travo, não falo bem. Mas o que acontece? Eu tenho a estrutura gramatical na cabeça, e como eu tenho estrutura gramatical também de língua portuguesa, eu entendo absolutamente tudo, cara. Um dia eu comecei e falei assim, vou estudar espanhol. Comecei a abrir todos os dias os sites de jornal em espanhol, quando eu vi eu conseguia compreender frases, entender pontuação e essas coisas. Consequentemente, na hora que eu for estudar o espanhol, isso vai facilitar na língua escrita, que isso é muito importante a gente diferenciar. Sacou? E pra galera aí das academias que fica trocando as regras de tudo, o espanhol, ele tem uma interrogação de cabeça pra baixo no início de todas as perguntas. Pra mim, essa é a melhor ideia. Não! Essa é a melhor ideia que alguém podia ter. Porque até a gente chegar no meio pro final da frase, a gente não sabe que aquilo é uma pergunta em português, não. Aí você vai lendo e tem que mudar a entonação no final. Se já tiver interrogação de cabeça pra baixo no início, você sabe que aquilo é uma pergunta. Igual aqui nos Estados Unidos, começa com o verbo de pergunta, né? Então começa... Então você já sabe que é uma pergunta desde o início. Com certeza. Mas, por exemplo... Isso é uma coisa que eu passo aqui direto. Eu começo a falar a frase, aí eu, era uma pergunta. Aí no final eu solto um, não é? Eu solto um, right? Boa tática. No meio que eu descobri, né? No meio que eu lembrei que era uma pergunta. Ou seja, né? A língua portuguesa, ela te desafia, cara. Porque você começa falando a frase sem saber o que vai ser lá no final. Ela te desafia constantemente, não é? O espanhol ele já te dá logo na cara, o inglês já te dá logo na cara, a portuguesa não. Fala, então vem cá, vou te desafiar até você descobrir qual é a entonação. O meu chefe já me perguntou, em português, primeiro é o sujeito, depois o verbo, não sei. Eu falei,
Aí ele, não, então agora eu tô entendendo muita coisa do que você fala. Eu, opa. Porque é o normal, você acaba traduzindo, né? Aquela coisa que a gente sempre faz, né? Você faz a tradução literal, né, cara? Você traduz a frase do português pro inglês e tal. Cara, eu levei anos pra colocar o do na frente, né? Na pergunta do Twitter. anos. A gente faz uma coisa que é bizarra, que é a gente aprende na escola que existe uma ordem de frases, sabe? Mas se você reparar, a linguagem falada, ela nunca obedece essa forma. Por quê? Porque a gente em português, eu não sei, cara, qual que é a realidade disso, se é uma ansiedade natural. Só que a gente fala a parte importante primeiro e depois continua. Tá, entendeu? Então o que acontece? Supor que eu vou te contar o que aconteceu hoje. A primeira coisa que eu te falo é o quê? Cara, hoje, lá na salinha, velho, foi muito bizarro. Você já sabe o que vai acontecer, que vai ter uma coisa bizarra e onde foi. Aí eu te conto o caso depois, eu te falo, cara, apareceu uma pessoa lá que fez isso, fez aquilo, aí foi engraçado, não sei o quê. Não tem uma ordem, tipo, gramaticalmente falando, correta do que eu vou te falar. Eu vou inverter tudo. Isso em redação é errado? Porque assim, a redação tem uma estrutura, né? Isso daí, cara, essa pergunta sua é muito interessante, que eu falo muito isso pros meus alunos, cara. Eu falo, gente, vocês não sabem vírgula, primeiro que vocês aprenderam errado, e depois porque vocês invertem as frases. As pessoas, elas colocam o fim no início, em língua portuguesa, sabe? Isso é muito louco. Estrutura de texto em português é difícil, né, cara? É difícil porque é uma língua variável, né? Ela permite essa variação absurda. Em língua inglesa, qualquer texto que você lê, cara, eles vão começar assim, ó, sujeito, verbo e complemento. Em português, não. A gente começa com complemento, sujeito, verbo. E aí a gente inverte. No inglês, geralmente não inverte, sabe? É bizarro isso. E aqui eles conseguem entender uma frase muito longa. Aí, quando a gente escreve em português uma frase muito longa, eu lembro da minha professora de português falando assim, quebrem 2 frases, bota no outro parágrafo. Aqui tem 2 ideias, tem 3 verbos, então faz 3 frases. Porque chega aqui, não, aqui as frases tem lá 8 linhas. Eu falo, meu Deus! Aí eu não sei o que, aí eu mentalmente tenho que começar a quebrar. E aqui eles entendem tudo certo. Eu não sei se eles que estão errados ou se a gente que tá errado em ficar pedindo pra povo quebrar em frase. Eu acho que é porque a gente é muito analfabeto. A gente no Brasil é muito analfabeto. Pode ser. Porque os textos antigos eram frases longas, sabe? A gente pode dizer que assim, eu não sei, mas hoje, com tanto de redes sociais que as pessoas utilizam, eu tenho a sensação, posso estar errado, eu sempre posso estar errado, mas eu tenho a sensação de que as pessoas escrevem mais. Mesmo que elas escrevam frases curtas pra colocar no Twitter, pra colocar no Instagram, pra mandar no WhatsApp, eu tenho a sensação que as pessoas escrevem mais do que elas escreviam antes. Porque talvez antes nós nos comunicávamos muito mais de maneira oral, falando, telefonando pras pessoas. Hoje, eu devo ter conversado com, pelo menos na data de hoje, durante meu dia de trabalho, eu devo ter conversado com umas 30 pessoas, mas falar mesmo, ali, ouvindo voz e tudo mais, foram 2 no máximo. Todas as outras foi através de algum tipo de aplicativo, WhatsApp e tudo mais e tal. E é engraçado porque se a gente escreve mais, deveríamos, pegando aquela linha de que se você pratica, você melhora, deveríamos estar escrevendo melhor. Mas aparentemente a regra não funciona assim, né, cara? Escrever mais não significa escrever certo, né? Mas aí é diferente, né, velho? E nem escrever bem, então, mas né? é prática, né? Você tá praticando, né? Você tá escrevendo mais, você tá praticando. Não, eu concordo. Mas olha só, velho. Essa ideia sua, ela é super interessante porque é o seguinte, cara. Se você pensar, você escreve frases no seu WhatsApp colocando vírgula e dando continuidade, ou você escreve fragmentos de frase, manda e continua? A maioria das vezes o pessoal manda agora que tem as malditas figurinhas do WhatsApp, ficou pior ainda. Como eu odeio isso, cara. Como eu odeio isso. Eu juro pra vocês. Cara, eu amo figurinha, velho. Amo. Eu sou muito antissocial nessas horas. Eu juro que eu procurei aplicativo que eliminasse as figurinhas do meu WhatsApp. Não achei ainda. Existe isso, velho? Não. Cara, figurinha é vida, velho. Não existe, mas eu tenho certeza que se eu inventar, eu vou ficar rico. Eu converso com meus alunos o dia inteiro com figurinha, velho. É legal pra caralho. Eu tenho uma coleção de figurinha. Então você acaba, assim, no geral, a gente se comunica bastante, mas a escrever mesmo e praticar acaba não acontecendo, né, cara? É porque você não escreve, cara. Você não escreve. Você escreve não, né? assim. Só
manda a figurinha escrito eita. E você escreve muito pouco, sabe? Você não desenvolve frase. Você solta palavras, cara. Por exemplo, se eu te pegar... Hoje também, velho. Você fala assim, eu conversei com uma porrada de gente. Eu converso o dia inteiro. Meus alunos me mandam dúvida, velho. Eu vou abrir aqui. Eu vou ler uma frase que uma pessoa me escreveu. Você vai ver que interessante, ó. Vou pegar aqui uma aluna minha, beleza? Manda ver. Ela escreveu assim, ó. Questão. Não, essa menina escreveu até bastante. Deixa eu pegar uma que escreveu pouco, cara. Ela escreveu assim: oi, Márcio, amanhã eu vou ter prova de segunda chamada, kkkk, posso ir no horário de hoje? Isso tudo junto, sacou? Tipo, sem vírgula, sem ponto. Tempo. Não, que vírgula? Que vírgula? Entendeu? Aí eu escrevi vírgula custa caro, né? Aí eu mandei depois, pode sim. Mandei depois 14 horas. Ela escreveu ok. No fim das contas, cara, ela falou assim: teria que ser, oi, Márcio, vírgula, amanhã eu vou ter prova, né? Tipo, não é eu tenho. Um verbo só, terei. Tipo, tenho prova amanhã. Sacou? Não existe isso, cara. E se você perguntar, às vezes os meus alunos mandam umas coisas que eu não entendo, cara. Eu respondo outras e os caras, pô, eu perguntei. Eu falei, cara, eu não entendi nada do que você falou, velho. Isso é muito bizarro, velho. Mas eu sou fascinado por isso. Eu acho muito legal, sabe? É muito bizarro. Eu acho muito legal. Acho que a gente perdeu a capacidade de comunicação, isso é um fato. E essa geração nova é uma geração que não sabe ler frases com 3 verbos. Eles não têm noção do que é uma ideia desenvolvida, sabe? Isso é muito louco, velho. Frase com 3 verbos é uma oração? É uma frase ou é um período? Eu era bom em português, cara. Eu era bom em português. Né, Tudo bem que eu li isso aqui faz 10 minutos, mas tá ok. Cara, eu tinha uma sogra e eu tinha uma madrasta professora de português. Nossa senhora, hein? Que merda, né? Então... português sempre foi meu calo. E você cria a imagem, né? A pessoa que vai me ouvir vai pensar, nossa, esse cara é professor de português, deve ser um nerd, escroto e tal. Você sabe que eu tenho uma corretora que trabalha comigo, velho, Marília. Ela é super gente fina, moderna, mais nova que eu, e as pessoas criaram uma imagem dela ser uma velha, toda chata, porque ela dá nota baixa pros caras. Corretora é quem corrige texto? É, quem corrige texto, quem corrige as redações, né? Porque lá são os dois corrigindo. Não é corretor de seguros, não, viu? O pessoal que pensou que era corretor de seguros. Então, eu tô assim, corretora? O Márcio trabalhou com corretora? Pra quê? Será que cara, é pra olha que louco. Né? Comunicação e interpretação não, é tá tudo, louco. cara. Olha isso. Acabamos de ter um exemplo aqui, claro, totalmente à vontade, né? Você falou a palavra corretora, a Marina na hora... Cara, corretora, seguro, né? É tudo, velho. É. Sim, cada um pensa uma coisa, né, velho? Podia ser o corretor ortográfico, que é a nossa maldição no WhatsApp, que troca as suas palavras. Que você fala, tá foda, aí você manda, tá fofa. Aí não, foda. Aí não, fofa. Nossa. Mas é só você salvar as palavras, eu salvo todas. É, porque o meu corretor, ele é educado, ele não deixa eu falar palavrão. Fica tudo certo, Você tá né, cara? doido. Eu adoro o corretor do WhatsApp. Eu escrevo metade das palavras, meu telefone complementa pra mim, cara. O algoritmo do telefone é do caralho. Aí vai aparecendo. Vida do artista. Ele é bem dirigido. O meu que autocomplementa no meu WhatsApp é o surpreendendo um total de 0 pessoas. Quando eu escrevo aí já aparece lá, surpreendendo, aí eu clico, aparece um total de, aí eu clico um total de 0 pessoas, 0 pessoas. Pois é, ué, isso é fantástico. Você tem que ver no início do ano como é bom, cara. No início do ano eu falo assim, aí aparece turmas, serão... Sacou? O negócio digita tudo pra mim, isso é do caralho. Ele é sazonal, ele sabe qual frase você usa no período de janeiro a fevereiro, é incrível isso. É lógico, velho, isso é fantástico, eu sou fã disso. Fanzaço. Tanto que tem várias brincadeiras de Facebook, digite eu estou e depois clique 20 vezes no sugestão central do seu telefone. Aí fala, eu estou ficando, coisa, sono, cansado, teste, prova, comida. Então assim... É o que você mais usa, né? Ele vai puxando as palavras que você mais usa. Eu acho isso muito legal.
Professor, você tem um livro escrito sobre redação pro Enem, é isso? Cara, tenho. Redação talvez seja o assunto que mais derruba a galera no Enem, né? É assim, redação e matemática. Ah, vá. É assim, redação e matemática no Enem são as notas diferenciais, sabe? Por outro lado, são as notas que as pessoas mais estudam. Então, hoje, provas como de português, que tem o menor nível de nota, é o número mais baixo, né? É de 0 a 1000, sabe? Então, por exemplo, a prova de português, ninguém vai tirar 750, porque existe uma média lá que eles chamam de TRI. Ele vai pensar assim, ó, vamos supor, questão 1, 30% das pessoas acertaram no Brasil, sacou? Então ela vai ser mais difícil, ela vai valer mais ponto do que uma questão que todo mundo acertou. Então as questões no Enem tem peso. Tem, cara, é muito louco, chama TRI o sistema dele, sabe? É um sistema muito interessante. E o que acontece? A redação do Enem, ela é manjada, né? Teoricamente é uma redação simples de fazer, mas aí a gente cai naquela famosa questão, simples pra quem, né? Simples pro nosso aluno, simples pro Brasil. Pro Brasil, velho, é uma tristeza profunda, sabe? Eu faço vários cursos de corretor do Enem, sempre vou pra corrigir Enem, assim, e sinceramente você sai assim, deprimido, você acha que não existe solução pro país, cara. A gente é sério, velho, é triste, mas é uma sociedade... Eu tô rindo, mas é de nervoso. É real. Seria cômico se não fosse trágico. Cara, e é bizarro porque eu falo pros meus alunos no primeiro dia de aula, eu falo, galera, eu sei que vocês estão apreensivos e tal, não sei o quê, mas no fim do ano vai estar todo mundo escrevendo muito bem e são vocês que vão passar. Então, segura a onda, vamos com calma que vai dar certo, vocês vão ver. Chega essa época do ano, todo mundo tá bom, cara. Sacou? É um texto simples pra quem tem a inteligência e o contato com o estudo desde sempre, sabe? Por outro lado, pessoas que nunca estudaram, que é a grande maioria que faz o Enem, cara, não tem nem noção do que é uma redação. Isso é muito doido. E aí se ferra, porque a nota da redação, na teoria, é a única que você chega a 1000. Então, como funciona o Enem? Você tem 5 áreas do conhecimento, linguagens, matemática, natureza, que envolve química, física e biologia, humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia, e linguagens, humanas, natureza, matemática e redação, né? Então soma todas, divide por 5. A redação você chega a 1000, matemática, essas pessoas muito boas chegam a 900 e cacetada. Então, teoricamente, redação é o diferencial, né? Pra gente que é professor de redação, é ótimo. E a galera consegue chegar a 1000 na redação? Assim, chega, velho, pra caramba. Uma ideia de percentual, quanto percentual consegue chegar a 1000, assim? Cara, 1000 é o máximo, né? Pouquíssimos. Ano passado foram 73 pessoas no Brasil. No Brasil? Nossa. Só que é uma palhaçada, porque, por exemplo... E quantas pessoas normalmente costumam fazer Enem, mais ou menos, por ano? Esse ano são 5 milhões. 75 mil. Cara, de 5 milhões... Baixou o número, 70. Eu não sei nem fazer essa conta. Vai dar um percentual muito fora da minha conta. Cara, nem precisa, velho. 0,000 um pouquinho. Cara, se eu tiro 1000 numa prova do Enem de redação, eu ia ficar muito metido. Mas nossa senhora. Pior não é você, pior é ser o seu professor que vai fazer de você a propaganda do ano. Então, você já teve aluno nota 1000, Marcinho? Não tive nota 1000. Esse ano eu tive 4,980. Ano passado, 3,980. 980 é quando um dá 1000 e o outro dá 960. Aí faz a média, né? É assim, ó, são 2 corretores para cada redação do Enem, sacou? Você escreveu um texto, 2 pessoas vão corrigir. Aí vai comparar a nota. Se a nota tiver uma diferença máxima até 80 pontos, essa nota vai ser feita a média, e essa média é sua nota final. Então, por exemplo, minhas alunas, uma tirou 1000, o outro corretor deu 960. A média final 980. Tá. Entendeu? Eu tive 4,980 ano passado, então 4 pessoas tiraram 1000, só que o outro corretor deu 960. Pra não dar 1000, sacou? É o que mais rola no Enem. Entendi. E será que tem corretor que joga pra baixo só porque não dá 1000, só pra não dar 1000? Brasil! Conheço vários. Sim, vários. Gente, por quê? É ridículo, né? Por que não pode... Conheço vários que fazem isso, cara. É bizarro. É uma do brasileiro, sacou? O cara fala assim, não dou 1000 pra ninguém. Conheço vários que falam isso. Aí você fala, que legal, hein, cara? Pois é, né? Será que você que não dá 1000 pra ninguém, será que se você escrevesse uma redação, já que você conhece lá as 5 competências,
tem todo o background. Será que você conseguiria tirar 1000? Né? Não Cara, sei. essa é a minha dúvida. Ano que vem eu vou fazer o Enem, só pra ver. Só pra ver quanto você tira? Eita! Já pensou se eu tiro uns certo. 70%? Aí você vai tomar pau no Enem? Não é uma propaganda boa, tá? Mas conta pra gente como Tomei foi. pau em redação. Não conto pra ninguém, só pra você. Tipo o cardiologista que fuma, né, cara? Quando eu fiz Enem, na verdade, na minha época de vestibular, o Enem, ele não era o vestibular para todas as faculdades igual é hoje. Pelo que eu entendo é isso, né? Hoje o Enem é um processo unificado que vale para todas as universidades. Quando eu fiz o Enem, lá em 2004, eu acho. Você fez Enem? Então, eu tava no 3º ano e o meu colégio falou assim, gente, quem fizer o Enem, eu tava no meio do 3º ano, então não ia valer nada anyway, porque eu ainda não tinha terminado o ano. Mas falaram, quem fizer o Enem, só de fazer, ganha 2 pontos em todas as matérias. 3º ano, a gente sempre precisa de ponto, né? Então, assim, vamos lá fazer o Enem. Opa, Lembro direitinho, paguei R$55 na época pra fazer o Enem, fui lá no final de semana e fiz a prova. Eles usaram isso pra fazer propaganda depois com as notas da galera, óbvio, né? Mas até aí a gente não... Que aí depois eles só buscaram todo mundo, né, na lista e olharam as notas. Eu lembro que eu tirei... Na época, eu não lembro se valia mais, se passava de 1000. Mas a minha nota no Enem foi 980. De redação? Que era uma nota só pra tudo. Não tinha uma... Eu não me lembro de ter uma nota de redação. Ah, tá. Separada de uma nota geral. Eu lembro de ter tirado 980, que eu lembro que eu fui parar no cartaz não, naquelas faixas ridículas na rua, na porta da escola. Sério? Ai, que vergonha, cara. Parabéns aos alunos do 3º ano, é aquela lista de nomes, sabe? Nossa, mó marmota. Mas não servia pra nada, mas eu lembro que eu paguei R$55 pra ter 2 pontos em todas as matérias. E vamos combinar, né? Matemática, física, química, biologia, redação, a gente precisa sempre. Com certeza. No final do ano eu fiz o vestibular, né? O temido vestibular. Na verdade, naquela época se fazia vestibular para federal. Só se falava em vestibular para federal. Então, eu fiz um vestibular que ele era voltado exclusivamente para a Universidade Federal de Minas Gerais. Para quem não sabe, sou de Belo Horizonte. E eu fiz engenharia. Eu passei naquele ano, mas assim, a minha nota não foi boa mesmo. Abra seu coração. Eu vou abrir o meu coração aqui pra vocês. Eu não me lembro. Eu não lembro qual que era meu tema de redação, sabia? Eu não lembro o que eu escrevi, sabe, sobre o que eu escrevi. Eu também não, cara. Não, eu juro que eu não faço ideia. Mas eu fiz vestibular pra engenharia. Essa história você pode contar pros seus alunos. Eu fiz vestibular pra engenharia. E naquela época eram 2 dias de prova. Gente, vocês têm tanta sorte de fazer Enem. Eram 2 dias de prova. Mas Enem são 2 dias também. Não. Era 2 dias de primeira etapa, provas fechadas. Ah, é verdade. E depois 4 dias de provas abertas pra quem passou na primeira etapa. É verdade. Então você passava pelo estresse 2 vezes no ano. Você passava pelo estresse em novembro, fazendo a primeira etapa. Sim. E depois em dezembro, fazendo a segunda etapa. E o resultado só saía em janeiro. Era pavoroso. Eu tirei... Aí cada prova valia 100. Então você tinha a nota de português, a nota de redação, a nota de matemática, a nota de física e química e a nota de... Que tinha as provas específicas, né? Os 4 dias era matemática, física, química e redação. 4 dias, isso aí. Eram essas 4 notas. Em matemática, eu tirei 13 em 100. Nossa, e se eu tirasse 10, eu era eliminada. Sorte, hein? Exatamente. E eu passei em 26º lugar. Que doido isso, cara. Não é que eu passei, tipo, nossa, entrou na 3ª chamada. Não, eu passei em 26º lugar. Bem, né? Eu entrei... Mentira, 28º. Eu passei em 3º lugar da 2ª turma. Que eu entrei... Ainda tive 6 meses de folga. Sou muito Isso é bem. melhor ainda, né, cara? Nossa! É. Isso é muito bom, muito bom. A gente entra com a cabeça fresca, descansada, sabe? Você teve 6 meses pra descansar. Isso é muito legal. E agora, voltando à pauta, né? Pra variar, né? A gente vai, desvia e depois volta. Vestibular hoje é uma palavra de velho? É um termo de velho? Ah, na minha época eu fazia o vestibular, foi 4 dias, não sei o quê. É? Sim. Eu fiz vestibular, viu? Não fiz Com Enem. certeza. Eu não fiz Enem. Hoje é Enem, né?
Hoje é só pré-ENEM, vestibular é só quem vai fazer faculdade particular de medicina, provavelmente. De vestibular. O resto nem vestibular tem, cara, sacou? Eu não sei como é que é em outras cidades, mas aqui em Belo Horizonte é... Por exemplo, a PUC, cara, que é uma puta faculdade. Meu, hoje, coisa, cara, né, se você for semi-analfabeto, escrever uma redaçãozinha ruim lá, você Sério, chamado. cara? É isso mesmo? É, cara, o negócio tá feio, velho. Eles checam só se você tem saldo na conta, se você tem crédito no mercado e chega aí. Se você tem fiador... A grande questão da humanidade hoje é quem será teu médico no futuro, cara. Exatamente, é isso que eu fico pensando, cara, porque A assim... inteligência artificial, se Deus quiser. E vai ser, né? Tem que ser, e que essa inteligência artificial não seja desenvolvida pelos caras que estão fazendo faculdade agora. Senão vai ser o oposto, Né? velho? Cara, a vai gente ser uma irrita, mas burrice artificial. Não, mas é real, cara. O nível tá cada vez mais baixo. Isso é muito sério, velho. É muito sério mesmo, sabe? A gente dá uma zoadinha, mas... Ô, bicho, pra você ter uma ideia, de 2015 pra até hoje, 2019, velho, você não faz ideia do nível tanto que caiu pra entrar nas faculdades de medicina particulares, velho. Meu Deus do céu, cara. 2015 era difícil pra caralho, velho. Hoje em dia... Era. Médicos, cara. Médicos, tá falando pessoas que mexem com vida. Com vida. Nossa. Você tá doido. E são pessoas que vão ter que a gente depende que elas estudem a vida inteira. Não é só fazer um vestibular. A gente depende que elas, Claro. sabe, que elas tenham prazer em ler, porque elas vão ter que ler muito. Elas tenham prazer em ir a eventos científicos e assistir aulas extremamente longas, porque elas vão estar sempre desatualizadas. Sim. Ai, Deus. Cara, ontem uma aluna minha, excelente aluna, faz medicina na Federal aqui de Belo Horizonte, ela falou que não estuda por livro, estuda por resumo. Ai, não. Por resumo, Não. E ela é ótima, velho. Ela é uma ótima aluna, uma ótima pessoa. Mas dentro da universidade não se estuda por livro, velho. Imagina que isso, cara. Se estuda por provas antigas, resumos. Ou seja, mas isso, cara, tá ligado àquela ideia que a gente tava discutindo agora há pouco das mensagens, né? A gente vive num mundo fragmentado, sabe? É muito louco. Tudo é fragmentado. Tudo são 144 caracteres. No máximo. 144 você nem lê o final. Não é mesmo. Imagina se abre o Instagram lá, tiver uma legenda com 3 linhas, você já fala, puta merda. Se aparece aquele mais 3 pontinhos que você tem que clicar pra aumentar a legenda, você fala, nem roda. azul. Próximo. Nossa, Deus me livre. Justamente. Eu te confesso que eu sempre clico pra ver o resto, mas... não é todo mundo que faz isso. Não é mesmo. Cara, o que seria, assim, o que... Se a gente tivesse que priorizar um determinado conhecimento nas pessoas, seria melhor que as pessoas tivessem maior capacidade de interpretação de texto, ou seja, ler e entender o que está escrito e realmente saber interpretar e fazer as suas críticas, ou ter uma capacidade de saber se expressar de maneira correta, saber passar uma ideia, saber passar um ensinamento. O que seria mais prioritário? Que as pessoas entendessem o que elas leem ou que elas conseguissem passar ideias? Porque hoje em dia... Hoje, com todas essas questões de extremismos, né, cara? Você é desse lado, ou você gosta de ketchup, ou você gosta de mostarda, né? Você não pode gostar dos dois. Muitas vezes você vê que as pessoas acabam discutindo porque elas não entenderam o que elas leram. Assim, cara, não foi isso que eu disse. Você leu, tirou uma verdade sua interpretada de uma maneira completamente incorreta e começou a me atacar ou me devolver ou tentar contra-argumentar sobre uma coisa que eu não falei. Então, a interpretação, pra mim, é um negócio tão importante, cara, que as pessoas não entendem o que você fala, não entendem o que você disse, não entendem o que você escreveu. Quem não sabe interpretar, não sabe escrever. Ponto. Essa, pra mim, já é a base disso. Agora, hoje em dia, além da interpretação ser incorreta, da pessoa às vezes pular parte da frase, ou às vezes ler errado, ou deixar de ler parte da conversa, além disso, você também tem que, quem tá lendo o texto, coloca a própria motivação naquele texto. Então, se é uma pessoa Entonação, né? então assim, ela já lê como se fosse uma crítica. Já lê como se a pessoa estivesse sendo agressiva com ela. Por mais que as palavras, se você lê sem nenhuma entonação, são palavras normais. Várias vezes já aconteceu de... Você viu o que o fulano escreveu? Olha que absurdo. Aí você vê a pessoa escrever uma frase. Ah, não, mas ele falou isso em tom de deboche. Como você sabe?
se é um texto escrito, não tem um emoji no final de deboche, porque tem um emoji de deboche, né? Que a gente bota no final quando é o tom de deboche. Então, assim, as pessoas não conseguem, sabe? Elas são irônicas sem saber Ironizar. Quando é uma ironia, Então, assim, eu imagino que, além do não interpretar, eu tava lendo outro dia um meme que eu achei fantástico. Era uma imagenzinha de um cartaz escrito assim: vou vender bolo hoje na escola. Os sabores são baunilha e chocolate. Vou vender no recreio das 9 às 10. Me procura na sala 402. As perguntas que eu escuto: tem de morango? Você vai estar lá às 10? O que você tá vendendo? Então, assim, as pessoas não se dão ao trabalho, não é nem interpretar. Eu acho que interpretar é a segunda parte. As pessoas não se dão ao trabalho de ler. As pessoas não se dão ao trabalho, sabe? É igual aquilo que você falou. Ah, não, 144 caracteres é muito longo. Isso é muito real, eu concordo. E o mais, sabe o que eu gosto de fazer, cara? Assim, isso é sádico, porque você fica triste ao mesmo tempo. Eu pego notícias do Twitter e leio comentários, tá ligado? Nossa! Cara, é muito doido. Faça isso um dia. Lê a manchete e vai direto pros comentários. Você vai ver, cara, que não existe um diálogo entre um comentário e outro. Cada pessoa responde uma coisa alucinantemente diferente da outra, velho. É bizarro, cara. Minha opinião o brasileiro não lê, sabe? E segundo, ele não sabe ler. Então o que acontece? Caiu assim, vamos supor lá, a notícia sobre, sei lá, cara, alguma coisa relacionada a um político que você não gosta. Você, ao invés de ler a reportagem, entender o que aconteceu e tal, você ataca a pessoa, sabe? Isso é bizarro. E é o que tá acontecendo hoje, cara. Você não lê, você não sabe interpretar o que você tem que ler e você não sabe escrever o que você quer falar. Isso é bizarro. No fim das contas, a gente é uma nação analfabeta, cara. E a gente vive a era da informação escrita, né? Que é o pior. A gente começou a falar disso e a gente vai acabar falando disso e nunca vai chegar no tal do isso, que é o texto escrito, velho. É louco isso, é muito louco, sabe? Primeiro, as pessoas não leem textos, não é nem grande, é textos com ideias, sabe, formuladas e desenvolvidas. Pois é. A verdade é essa. Você vai ler uma reportagem, você primeiro vê o tamanho da reportagem, depois você lê, né? Gente, isso é um absurdo. Não é real isso. Você fala assim, nossa, tá grande essa reportagem. Aí você não lê, mas você continua 40 minutos com o telefone na mão, passando lá o feed, né? Rolando a timeline, né? É, justamente. Muito louco isso, Eu cara. lembrei agora de uma thread que tinha no Twitter, que falava assim, alguém postou uma reportagem, se eu não me engano, da BBC ou da CNN Internacional, mas estava em português, falava assim: Escócia é o primeiro país a incluir identidade de gênero como matéria obrigatória na escola. Aí você tinha as respostas. Aqui não vai ser assim, não. Pode até ter incluído, mas aqui não vai ser assim, não, porque nós pais vamos protestar. E a primeira palavra é Escócia. Mas é bem isso. Entendeu? E a pessoa não mora na Escócia. Não sabe nem onde fica a Escócia. Manda apontar num mapa. Me aponta onde que tá a Escócia, que a gente não vai ensinar. Dá um mapa sem nome. Dá um mapa sem nome e fala, mostra pra mim onde que é a tal da Escócia. Eles vão falar assim, esse mapa aqui é falso, porque a Terra é plana. Você vai ter que mostrar um atlas plano, né? Não dá pra apresentar um globo mais, tem que ser... Aqui, achei, ó. Você tá doido. A matéria é: Escócia é o primeiro país do mundo a aprovar educação sobre LGBTI nas escolas. Aí um senhor comentou: não vai não, pois nós, os pais, não aceitaremos. Se for preciso, vai haver uma guerra civil, mas uma minoria não vai nos sufocar. Não tem vírgula. Eu li do jeito que tá escrito. Caralho, velho. Então é isso aí. Minorias, não nos sufoquem, minorias. Porque vocês são minorias, então minorias com certeza conseguem sufocar a maioria. É assim, você é um irmão mais novo de 1 ano de idade e você tem um irmão mais velho de 15. Quando você apertar o pescoço do seu irmão, você vai sufocá-lo com suas mãozinhas de 2 anos de idade. Pode deixar. Cara, assim, você tem que ensinar as pessoas primeiro a ler, né? Depois que lêem, elas precisam interpretar. E a gente na redação, a gente trabalha muito a questão de trabalhar informação. Eu te dou uma informação e você argumenta sobre essa informação.
E isso as pessoas têm preguiça, né? Elas querem um texto pronto. E uma das grandes dinâmicas que eu faço com os meus alunos o ano inteiro, além de não dar nada pronto, é obrigar o pessoal a saber relacionar um dado a um argumento ou a um problema. Então, é muito louco isso, porque os meninos com o tempo eles entendem isso. E aí, como são pessoas inteligentes, eles aprendem rápido. Mas é bizarro. Você fala assim, olha, interpreta esse dado aqui. Por exemplo, um dado interessante sobre mulheres no mercado de trabalho, né? No Brasil, hoje, 39% das empresas têm mulheres em cargo de gerência. Fala assim, vamos discutir por que só 39%? Ou se 39% é um número grande ou pequeno. Agora, você pega um número, 39% não é um número pequeno, se você pensar. Não. Mas pro tema é. Sacou? Pro tema é. Depende de onde ele tá inserido, né? E aí você vai ter que interpretar esse número em relação ao problema, velho. O problema é 51% da população brasileira é mulher. Sacou? Então, olha que loucura, velho. O que você tem que fazer? A pessoa tem que interpretar. Se ela não sabe interpretar, bicho, ela não sabe mais nada. Isso é um fato. Vira uma transmissão de fake news, né? Nossa. E você trouxe uma coisa legal que até nem tá na pauta, mas eu queria te perguntar. As pessoas hoje em dia, né? Os seus alunos hoje em dia, você fala essa questão de trazer dados. A gente tá vivendo nesse mundo que é de análise de dados. Sim. Hoje os dados valem mais do que barras de ouro. Com certeza. Seus alunos, você vê que essa galerinha bem instruída, eles sabem interpretar dados no sentido de, eles sabem ler um gráfico e interpretar? Eles conseguem trazer o que vem por trás do gráfico ou da tabela ou da planilha ou... É aquela questão de sempre, cara. A galera que eu convivo sabe, entendeu? É difícil você conseguir ter eu convivo uma ideia do todo quando você tá num nicho, né? O todo não sabe. O todo não sabe. Isso eu te garanto. Entendeu? Se você pegar aí, cara, digita no Google aí, ó, enquanto eu tô te respondendo, digita assim, notas médias do Enem. Você vai chocar, cara. Você vai ficar triste, entendeu? Aí você vai ter essa resposta. Por quê? O que acontece? Meus alunos, eu falo pra eles assim, vocês representam aquela série da Netflix, 3%. Cara, que são os 3% que vão tirar acima de 800 e pouco na redação. São os 3% que vão passar nas faculdades federais e vão entrar. São os 3% que têm noção das coisas, que são alfabetizados e estudam, sabe? Essa galera sabe fazer isso. O meu problema não são meus alunos, né? O meu problema é o país como um todo, cara. É o pessoal que vai votar nas próximas eleições, entendeu? Isso é o bizarro, porque... Cara, a interpretação de texto hoje, ela é muito emocional, sabe? É muito assustador. Porque vamos supor que eu escrevo uma frase assim, o presidente Jair Bolsonaro, antes de você ler o resto, se você gosta dele, cara, você vai falar assim, lá vem esses comunistas, filha da puta, comedor de criancinha, falar mal do presidente. E se você não gosta dele, antes de você ler o resto, você já vem, ih, cara, lá vem esse merda fazendo alguma cagada aí, cara. Você já vem com seu viés inconsciente antes de ler e interpretar, né? Claro. Sim, aí você não lê. É a questão emocional, né? É a questão emocional que você até falou, né, mano? Que você lê uma mensagem no WhatsApp com a entonação que você acha que a pessoa tá colocando, né? Você não tem ideia. Sim, cara, com certeza. Se não tem o kkk, não é o emoji, que é a linguagem mundial. Se não tem essas duas figuras, cara, que expressam que não é sério, principalmente os jovens, eles piram, velho. Essa galera adolescente, velho, é assustador. Cara, eu tenho não era bem um amigo, mas um conhecido, que ele parou de falar comigo porque eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp e ele leu com uma entonação completamente fora do contexto, assim, completamente diferente do que eu falei. E aí ele me mandou uma mensagem de áudio falando um monte, assim, bravo, e falando, não, então deixa pra lá, não preciso da sua ajuda e tudo mais e tal. E eu falei, cara, mas aí eu caí nessa linha, eu falei, ok, né, cara, talvez esses comunicadores, eles têm esse problema que nós comentamos aqui. Você já vai com uma interpretação. Então talvez o cara tava num mau momento, o cara tava bravo, ou ele tinha acabado de tomar uma bronca de alguém, o cara tava puto, e aí ele leu uma palavra que deixou ele mais bravo, e aí me interpretou de um jeito, exatamente essa questão. Claro. Quando você vê a palavra
palavra o nome do presidente, não tem meio termo ali, né? Ou você já vai preparado pra defender com unhas e dentes, ou você vai preparado pra atacar com unhas e dentes, né? Com certeza, velho. E na real é o seguinte, cara. Às vezes o cara não leu a sua mensagem direito. Simplesmente isso. Sacou? Às vezes você tá conversando com a pessoa, chega lá a notícia, você dá a mensagem, você lê ela mais ou menos e fala assim: cara, filho da puta, velho, tô pedindo uma ajuda, o cara ao invés de me ajudar aí, ó, babaca, não sei o quê. Aí depois ele manda um áudio te fudendo, depois ele vai ler a mensagem e às vezes ele fala assim: porra, será que foi isso tudo? E acabam-se amizades e acabam-se coisas por causa disso, Claro. entendeu? Isso Nossa. hoje em dia tem muito mais valor. A mesma questão de você dar a entonação que você acha que foi, por exemplo, quando eu recebi de uma pessoa muito próxima e muito querida, na época de eleição, obviamente, né? Porque isso não acontece hoje. Não acontece. Eu recebi uma propaganda política no meu WhatsApp. Deus me livre. E eu li naquele tom de: gente, isso veio com veja isso. E veio com um tom. Eu falei, Nossa eu li com. Senhora. É piada, né? Não é possível que essa pessoa tá me mandando isso aqui no meu WhatsApp. Essa pessoa que eu conheço, né? Que eu já sei, é piada. Na hora que eu olhei, não era piada. Era literalmente uma propaganda política que a pessoa jogou no meu celular. Eu falei, que porra é essa? Ou seja, eu já assumi que era uma piada. E eu normalmente não vejo vídeos. Por ser uma pessoa muito próxima, eu cliquei. Porque eu falei, com certeza é alguma coisa que não é séria. Ou é uma piada. E era sério. E era uma... Como assim? Ou seja, eu já dei uma interpretação pra aquele vídeo que eu nem vi só pelo meu viés com aquela pessoa. É muito difícil isso. A gente vive um mundo de fake news, cara. Isso é um fato. Hoje eu mandei pra um amigo meu, cara, a comprovação. Sabe essas agências de fact-check? Muito massa essas agências, né? E eu mandei pra ele uma comprovação, cara. Falei assim, você lembra que no início do ano você mandou isso pra gente no grupo? Que dizia que o exército tava tampando buraco das estradas no Nordeste. Aí o cara, eu nem lembro que eu te mandei isso. Eu falei, lógico que não, velho. Te agradou, inflou seu ego falando que o governo novo ia mudar o Brasil. Você mandou pra gente, não sabe nem o que você mandou. E é isso, cara. Você recebe uma notícia falsa, recebe uma coisa que te agrada, você não lê, você passa pra frente sem ler, sem interpretar, sem saber, mas inflou seu ego, porque você vai estar sempre na maioria, né? É o que a gente discute nas bolhas. E eu vou aproveitar que você falou, cara, sobre esse lance de ler dados, o que a gente vive em dados. O Enem ano passado cobrou isso, sabe? O Enem, o tema do ano passado foi comportamento, manipulação do comportamento do usuário. E trazia o algoritmo como o grande vilão disso. Então, é muito massa que esses meninos estão discutindo coisas, cara, que são muito pesadas. Eu sou fã do Enem, de verdade. A gente já discutiu violência contra a mulher, intolerância religiosa, racismo, inclusão de deficiente, altruísmo, ano passado manipulação de comportamento por algoritmo. Então você vê que é uma prova nacional que realmente ela é boa, cara. É uma prova que põe os moleques pra trabalhar coisas que são importantes. Não é bobagem, sabe? Não tá discutindo teminha bobo, cara. Não é uma coisinha que qualquer Zé Bosta que nunca pensou vai ter condição de fazer. Isso é positivo. E a gente sabe que nem todo mundo gosta desse tipo de discussão, porque você tem que adivinhar qual que é o tema do Enem. Então, pra adivinhar qual que é o tema, você tem que discutir tudo, certo? Cara. Você tem que discutir então todos isso que você tá falando, provavelmente você já discutiu em sala de aula. Você já teve problema com pais de alunos? Não. Por ter discutido algum tema específico? Ou... Pai, não. Cara, eu tive na escola, né? Foi bizarro. Em 2016, a gente tava dando aula sobre maconha e foi bizarro porque... cara, foi muito louco. Tava falando da maconha, questão medicinal. Inclusive, semana passada eu dei esse tema e ninguém quis fazer. Os moleques são muito caretas, sabe? É bizarro isso. Não, mas o que acontece, cara? Quando eu falo de maconha pros meninos, eu não falo nem de uso recreativo, cara. Eu jogo pra eles discussões sobre maconha medicinal, maconha o comércio em volta disso. E hoje o STF tá discutindo isso no Brasil, cara. As pessoas, elas têm um limite, cara, de aceitação, sabe? Por exemplo, o STF já liberou 4 famílias do Brasil a plantar maconha pra fazer remédio, velho. Liberado pelo STF. Isso é uma lei, é uma lei.
tá liberado. Entendeu? Então o que acontece? Daqui a pouco tá igual casamento gay, cara. Tá regularizado à força pelo STF, mas tá. Então você tem que discutir com o seu aluno, velho. Sim. Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente discutiu igualdade de gênero no mercado de trabalho. É um tema complexo, muita gente não quer. Tem aqueles menininhos que são meio bolsominion, que acham que não existe esse negócio, que feminismo é bobagem, sabe? Que inclusão. No início do ano eu perguntei pros meninos, quem é contra cotas? Aí meu aluno falou assim, nossa, eu sou contra cotas, porque eu acho que o cara não é porque ele é negro, ele é pior ou sabe menos. Eu falei, beleza, cara. Você estuda no colégio particular? Estudo. Já viajou pro exterior? Já. Legal. Fez curso de inglês? Fiz. Tem gente que passa tua roupa pra você ir pra escola? Tem. Você vai de carro pra escola e volta de carro? Vou. E aí você acha que o menino de escola pública é a mesma coisa que você? Aí o cara fala assim, não sei. Pois é, então me explica sobre as cotas. O cara não sabe, entendeu? Ele não leu sobre a cota, ele pegou a ideia que inflava o ego dele, voltamos para a mesma coisa de sempre. E a partir disso, é real. O cara pegou assim, tipo, eu sou contra porque eu acho que todo mundo é igual. Cara, todo mundo é igual, velho. Onde, né? Você vê que hoje e ontem as favelas do Rio de Janeiro lá estavam sendo metralhadas pelos helicópteros da polícia. Favelas, né? Velho, eles estavam alegando que tinha um traficante dentro da escola. Olha que isso. Aí você fala o seguinte, que chance que esse menino tem de disputar com meus alunos, velho? Nenhuma, sacou? Nenhuma mesmo. E aí você discute, mas assim, voltando à história da maconha, né? Na escola, olha que só, o menino foi muito burro, né, cara? Não sei se foi burro ou foi ingênuo. A gente discutindo o tema, aí ele chegou lá em casa na hora do almoço e falou assim, mãe, tô achando que eu vou começar a experimentar maconha. Que ele viu na escola que tinha alguns benefícios medicinais e tal. Mas assim, é o mesmo tipo, né? Ele prestou atenção só no que agradava a ele. Faz bem pra isso, faz bem pro cara que tem câncer. Aí tinha gente que tinha AIDS e precisava da maconha pra abrir apetite. O outro tinha epilepsia. Mas isso o filho da puta não conta em casa, né? Ele fala assim, eu tô pensando. Aí a mãe dele pensa assim, tipo, quem são os maconheiros, né? Aí pensa naquele cara que tá perdido no parque 3 horas da tarde, numa quarta-feira, e não faz nada da vida além de puxar fumo. Aí a mãe vai falar assim, nossa, que escola tá fazendo isso com meu filho, vou ligar lá e sabe? É a escola, Aí o problema é a escola. Mas quando a gente discutiu intolerância religiosa, que foi o tema do Enem, a mãe não achou ruim. Racismo, que foi o tema do Enem, a mãe não achou ruim. Então, isso é bizarro. Eu não tenho problema com mãe. A maioria das vezes o aluno se priva de fazer algumas coisas porque ele fala assim, eu acho que isso não cai no Enem. Ou eles sempre falam assim, você não acha que isso é muito polêmico para cair no Enem? Toda vez que eles me perguntam isso, que a gente discute muito tema pesado, né? Eu falo assim, cara, você acha que violência contra a mulher é um tema polêmico? A minha resposta sempre é essa, sacou? Porra, tem coisa mais bizarra que isso. Você acha que violência contra a mulher é um tema leve de se discutir? Porra, cara, quando a gente dava Você quer coisa leve? Quer moleza, senta no pudim. Cara, dava aula sobre violência contra a mulher, ficava triste, sacou? E os meninos, eu acho que isso não vai cair. Caiu, cara. A gente discute só merda, só problema. Eu só discuto problema social o ano inteiro. Semana passada, olha que merda, cara, discutindo vacinação, movimento antivacina, olha que bosta. A gente tá em 2019, velho. Ninguém acredita que vacina causa doença, que a terra é plana. Aqui, vacina tá tendo um problema tão sério. Nossa, gente, tá com surto de sarampo. Claro, porque movimento antivacina. Sim, velho. Sarampo foi erradicado há não sei quantos anos e tá voltando sarampo. Vocês têm noção do perigo que é uma cidade como Nova York ter sarampo? Pois é, porque... Vem gente do mundo inteiro pra cá. Porra. O tempo todo. Claro, velho. E ninguém é vacinado, né, Marina? Não, e o povo não... E as pessoas não buscam, por exemplo, que eu descobri recentemente... Olha só, olha o vacilo no podcast de garagem. Aqui, a empresa que eu trabalho, a gente tem que fazer um check-up todo ano. E eles não acreditam no seu cartão de vacina. O que eu acho ok. O que eles fazem? Eles tiram o seu sangue e eles testam todas as doenças. E te falam, você não tá imune a isso, você não tá imune àquilo. E você tomou vacina contra sarampo? Tomei, lógico. Meu cartão de vacina, ele é
lindo, redondo. Mas você sabia que você tem que tomar vacina com sarampo a cada 10 anos? De novo, depois dos 20, quando adulta? Qual foi a última vacina que você tomou quando era adulta? Ah, tomei de febre amarela. Nesse dia lá que eu fui fazer esse check-up, a mulher me deu 5 vacinas. 5 vacinas? Toma, essa aqui também. Eu falei, pode dar, não tem problema não, pode me dar. No dia seguinte, obviamente, eu fiquei baqueada, né? Porque a minha imunidade foi parar lá no pé. Mas assim... Anticorpos até não querer mais. Exato, o meu corpo tava lutando loucamente aqui. Mas assim, eles me deram 5 vacinas a coisas que eu não era imune, que eram do calendário de vacina daqui, que não é tão grande como o nosso. O calendário de vacinas do Brasil é um calendário exemplar, globalmente. Claro. E mesmo com o minha caderneta de vacinação completinha, eu tive que tomar 5 vacinas assim que eu cheguei aqui. E eu já tive, quando eu fui olhar apartamento, a pessoa me viu com coisinha de vacina. Eu tinha acabado de tomar a vacina de gripe, que todo ano também tem a campanha de gripe. Ótimo, eu tava com aquele esparadrapo redondinho da vacina quando eu fui olhar apartamento. A corretora do prédio virou e falou assim, você tomou vacina? Eu falei, tomei uma flu shot, né? Uma vacina pra gripe. Ela, eu não tomo isso não. Aí eu falei, é mesmo? Ela, todo mundo toma, se todo mundo toma, eu tô imune. Oi? Como é que é? Se todo mundo toma... De onde que você tirou essa ideia? Se todo mundo toma, ninguém vai pegar, ninguém vai me passar. Se Linda, todo mundo toma... Que merda, né? Eu com vacina eu posso pegar, mas em mim o efeito não vai ser tão devastador quanto vai ser em você, que não está imune. Nossa, Que foda, velho. Não. Literalmente ela não entendeu o conceito de vírus e de contaminação. Não, Tá vendo? eu nem fui pra esse prédio, inclusive, né? Eu já entrei falando assim, não quero morar aqui. Não quero morar aqui. Nossa. A burrice não é só brasileira, né, velho? Não, muito pelo contrário. O movimento antivacina aqui, ele é enorme. Não tô nem falando dos terraplanistas, etc. Não é mas não. aqui, Tá longe de agora, ser. em Nova York, por ser uma cidade global, por ter gente do mundo inteiro, etc. Nossa. Eles estão fazendo uma lei, eles estão com uma lei nova que vai entrar em vigor no próximo ano, é o que tudo indica, que crianças que não estejam vacinadas não frequentam a escola pública. Isso no Brasil já é lei há muito tempo, cara. É lei, mas não é cobrado, né? Porque eu já Não, cansei aqui de é. ver. Aqui porque eu já... Essa parte... Tem amigas minhas que falam que na escolinha que você tem que levar lá o cartão de vacinação, se você não quiser apresentar, é só você assinar uma declaração de responsabilidade. mas aí é escola particular, né? Escola particular. A escola particular tem medo do aluno não ir, né, cara? É uma renda a mais, né? Sacou? Justamente, é um aluno a mais. Agora imagina 10 não quiserem, sacou? É ridículo. Mas deixa eu te perguntar, aí nos Estados Unidos a vacina é gratuita? Ai, não sei, sabia? Porque a saúde aqui não é gratuita. Porque tudo que se refere à saúde, né? Tudo que se refere à saúde aí é uma grana absurda, né? Porra, pois é, porque aqui no Brasil tem o SUS, né? Então as pessoas tomam vacinas e eu posso cobrar de vocês, sacou? Eu sei que, por exemplo, as vacinas que eu tomei, por serem vacinas básicas, elas são cobertas pelo meu seguro. Porque existe um seguro, mas... Então, mas é da empresa. Porque todo mundo que trabalha obrigatoriamente tem um seguro de saúde da empresa. Então, para todo mundo que trabalha, teoricamente, e isso pode ser que você pode colocar os dependentes, igual o plano de saúde no Brasil. Eu sei que para cidadãos existem algumas ações, alguns privilégios, mas eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha criança que eu tenha visto isso. Mas tem muita gente que me fala que eu já vi muita gente falando, assim, brasileiros que moram aqui, não, meu filho nasceu aqui, ele tem cidadania, então ele tá coberto pelo Medicaid. Eu não sei o quão equivalente ao Medicaid é Que legal. ao SUS. Até porque aqui o obrigatório aqui não tem tanta vacina obrigatória como a gente tem no Brasil. Entendi. Inclusive, Aqui é pra caramba. eu tava aqui, né, nesse mesmo dia que eu fui tomar 5 vacinas, a moça virou e falou assim, você vai viajar pra algum lugar? Porque ela tem um livro gigante com todas as cidades do mundo, assim, com todos os países, com as vacinas que você tem que tomar pra ir pra cada país. Eu falei, normalmente eu vou pro Brasil. Aí ela, né, abriu lá o livro, não sei o quê. É alguma dessas cidades aqui, aí tinha os estados listados. Aí eu apontei, esse. Apontei São Paulo e Minas Gerais, que são os estados que eu vou. Ela me deu uma vacina pra febre tifoide. Caraca, velho. Olha que
maluquice. Eu falei, moça, assim, eu cheguei de lá agora. Se tinha isso, mas ok, se você quer me dar, manda ver. Tá tranquilo, tá coberto, eu vou ter que pagar? Não, então pô, me dá. Então, assim, agora essa lei vai entrar em vigor aqui de que crianças não vacinadas, e existem muita gente que usa a desculpa aqui de não vacinar. De religião. Exatamente, são religiões ortodoxas que não vacinam as crianças, né? Então... Cara, isso é bizarro, né, velho? É muito surreal. Dá pra gente discutir, assim, milhões e milhões e milhões de horas sobre isso. Mas, Marcelo, você quer voltar pro tema? Né? Desviou! Eu acho legal isso, cara, porque você vai entrando, você vê que quando a gente tá discutindo essas coisas de Enem, nunca é uma coisa só, sabe? Eu falo muito isso pros meus alunos. Toda discussão que a gente tem de Enem ou de tema de redação é isso, menino. É bizarro, mas é real. Em resumo, cara, quais são as competências da análise numa correção de redação? O que tem que ter, cara, ali? Tem que ter a ideia inicial? O que tem que ter? É assim, é dividido em 5 competências, cara. A primeira chama competência de norma padrão. Você tem que escrever a ortografia, né? Gramática, pontuação, essas coisas. Eles chamam competência 1, norma padrão. Você escrever corretamente as palavras, acentuação, crase, pronome, frase inteligível. Quando rola um menos aí já cai metade da... Bota menos nisso. Menos já corta a nota na metade. Eu nem leio o resto, inclusive, se eu ver um menos. Já derruba, né? Aí tem a competência que é saber se você entendeu o tema, sacou? Chama competência 2. Eles querem saber se você entendeu o tema. Depois disso, dentro dessa mesma competência, eles querem saber, cara, se você tem algum conteúdo que agregue a isso, que é o famoso filósofo, sociólogo, contexto histórico, sabe? Geografia política. O que você sabe agregar do seu conhecimento de vida e de estudo, principalmente, sobre esse assunto. Essa aí é aquela competência que é fazer o que foi pedido? É isso mesmo. Então essa aí o PDG não ia passar, chefinha. Aqui a gente normalmente desvia do que foi da pauta. Nossa, total. Justamente do que a gente discute. A gente tá fugindo do tema, velho, então a gente ia perder ponto nessa competência. Mas em compensação a gente ia ganhar na competência 3, que é de argumentação. Então a gente tá argumentando legal aqui, tá discutindo várias ideias. Então essa competência 3, sacou? Certo. Seria a argumentação. A competência 4, velho, é a coesão. Coesão é como que você liga uma ideia na outra, né? Hoje eles gostam muito de falar dos conectivos, as conjunções. É uma babaquice, sacou? Tipo, a criação de um padrão para os alunos. Para eles é fácil, né? Que eles ganham ponto fácil. E a competência 5, velho, todos os temas do Enem, você tem que propor uma intervenção pro teu problema. E a competência 5 é como que você estrutura essa intervenção. Eu acho muito legal, porque o aluno pensa num tema, ele desenvolve um problema e para esse problema ele tem uma suposta intervenção, sacou? Então é como se ele fechasse um ciclo de argumentação, né? Isso é um problema. Isso é um problema por causa disso, e a consequência é essa. Agora, pra gente solucionar esse problema, a gente faz isso, aquilo. Sim, sacou? Sim. Então... Cara, é ótimo isso, né? Não adianta falar também, trazer uma solução que é completamente incoerente com a realidade. Pra acabar com a diferença social, agora todo mundo vai estudar na escola particular por conta do governo. Não é isso. Sim, justamente. Acabar com a falta de dinheiro é só imprimir mais notas, mais cédulas na Casa da Moeda. Pronto. Exato. Velho, é bem isso, sacou? E aí, cara, eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque você toca em assunto que os meninos ficam assim, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí eu falo, pra pensar, né? Tipo, vacinação. Aí olha que argumento legal, eu falei pros meninos, vamos voltar pra vacinação. Olha só que argumento legal, cara. Isso aí. O podcast de garagem é a favor de vacinação. Se você é anti-vax, tchau. Cara. Porque perdemos os ouvintes anti-vacina, graças a Deus.
falo, só fica se for terraplanista. Queremos ouvir também, mas pelo menos Porque só aí fica se for terraplanista, né? terraplanista a gente tá discutindo ainda se a gente vai mantê-los ou não. Cada um num canto pra terra não virar, né? A gente perdeu os antivacina, mas pelo menos ninguém vai pegar nada aqui, então tá tudo tá certo. todo mundo com saúde. Com certeza. Esses 5 pontos aí, professor, você já fez correção, certo? Sim, sempre. Onde que você vê que, cara, aqui é o mais difícil desse pessoal realmente chegar na situação boa? Cara, é o que eu te falo, velho. Depende do aluno, né? Mas tem uma média maior, assim, normalmente o pessoal não consegue seguir o que foi pedido, não consegue argumentar com segurança, tem um número maior, assim? Cara, se você pegar estatísticas de Enem, você tem essas médias, sabe? Sim. Só que, por exemplo, velho, vamos pensar o seguinte. Eu não sei esse número aqui, também não vou nem pesquisar número não, mas eu vou te falar por vivência. Isso. As pessoas, no geral, brasileiras, elas não compreendem o que tem que ser feito. Sabe? Começa aí, errou na interpretação da pergunta, fato, né? beleza. Do tema do Enem. Sim, justamente. Não entende o tema. Só que tem um problema, velho. Eles não sabem escrever uma redação. Entendeu a ideia? Sim. 5 milhões de pessoas vão fazer o Enem esse ano. Você pode botar aí que 4 milhões e 500 mil pessoas não sabem escrever uma redação. Cara, 500 mil pessoas vão disputar a vaga nas universidades do Brasil. O resto tá indo de onda fazer o Enem, sacou? Ah, tá. Dos 5 milhões, 500 mil vão saber o que estão fazendo ali. Sim, Gente. com certeza. O resto tá indo de onda. Isso é uma realidade do Enem. Não é tipo elitismo. Lógico que não, sou contra o elitismo. Acho que eu sou tão a favor de todos que eu acho que o erro do Enem é não liberar para as pessoas o que o corretor de redação tem acesso. Então, por exemplo, ninguém sabe como que a redação do Enem vai ser corrigida, mas como eu faço o curso, meu aluno sabe. Então, meu aluno já é de escola particular, já tem todos os privilégios e ainda tem um professor que é corretor do Enem. Ou seja, Ele vai passar, velho. ele vai passar. Sacou? Ele e todos os alunos de pré-vestibular, que também os professores de pré-vestibular também Tá são, muito melhor cara. preparado pra isso, né, cara? Muito mais preparado, né? Lógico, sem ter nem dúvida. Ele sabe o que vai brilhar os olhos do corretor, né? Sim. Mas é muito louco esse lance de você falar que uma das coisas que mais aparece é justamente as pessoas não entenderem o que tem que ser feito. E conforme você tava falando, eu tava pensando aqui, cara, isso acontece diariamente em empresas, Sim. diariamente em construções, diariamente... Claro. Cara, na padaria, você vai lá, pede pro cara, eu quero um suco de laranja Em tudo, velho. e um pão na chapa, né, cara? E o cara traz um pão não na chapa. Então, assim, tudo bem, é um exemplo talvez até meio bobo, mas é isso. As pessoas não entendem o que tem que ser feito, o que você pediu. Sim. Agora faz assim, velho. Pede um suco de laranja, aí você pede com 2 pedras de gelo. O pão na chapa, você pede ele com um pouco de queijo e mais alguma coisa e 2 guardanapos. Vai vir com no um prato pra pão você na ver. chapa cuspido. É real. É bizarro. Não, vai vir 2 cubos de gelo na chapa com um suco de guardanapo. E um pão com laranja. Cara, parece bobo, velho, mas a gente vive uma sociedade analfabeta, só que é uma sociedade que vive em função da palavra escrita, né? E analfabeto, né? Não é só não saber escrever, né, cara? Porque a gente associa isso claramente. Analfabeto é o cara que não sabe ler e escrever. Ponto. Não, é muito mais do que isso, né, cara? Olha que contradição, velho. Não. Não, a gente associa com analfabeto que não sabe assinar o nome. Ou seja, ele acha que a pessoa tá alfabetizada se sabe escrever o próprio nome. Essa definição veio, né? Isso não é alfabetização, gente. Isso é escrever o nome. É bizarro, velho. A gente discute muita coisa em relação à educação e tal, mas é assustador, cara, sabe? É assustador, velho. É bizarro. Eu acho, pelo menos. É sinistro, porque... é um todo, né, cara? Sabe? Você precisa mandar mensagem pras pessoas, as pessoas não sabem ler, velho. Tem pessoas que me mandam mensagem que eu fico assim, caralho, velho. O que essa pessoa quis dizer? Sacou? A sorte da humanidade é que o WhatsApp tem áudio. Áudio e figurinha. Áudio e figurinha. Figurinha. Com certeza. Estamos salvos. Oi, gente!
Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao Certa Palavra por ter cedido o Márcio para gravar com a gente em véspera de Enem. Espero que todos os alunos do Certa Palavra tenham tirado notas excelentes esse ano. E para quem tá pensando em prestar o vestibular o ano que vem, se você é de Belo Horizonte, procura o Certa Palavra. Se não, procura o Certa Palavra também, só que online. E se você quer falar qualquer coisa pra gente sobre esse episódio, manda para estagiario@podcastdegaragem.com.br. E antes da gente ouvir aquele trechinho do final, eu queria lembrar os ouvintes do podcast de garagem que ainda está aberta a Pod Pesquisa 2019. A gente precisa de dados, a gente precisa entender o nosso público e a gente precisa entender o que o ouvinte de podcast gosta. Para isso, a Associação Brasileira de Podcasters criou a Pod Pesquisa. Então, pega um tempinho do seu dia e responde lá. É rapidinho, vai! E não se esqueçam, Podcast de Garagem no Facebook, @podcast de garagem no Instagram e @podcast de garagem com Demudo no Twitter. Além, é claro, do Cello 3, da chefinha PDG e do estagiário PDG também no Twitter. Pronto, chega de falar, vamos pro final. Escuta aí. O professor não é só professor, ele é escritor, né? Já falamos do livro sobre redação. Só que você tem outro livro sobre crônicas, é isso, né? Tem mais dois, cara. São crônicas e o outro são contos. O de crônicas é o primeiro, é um livro super experimental e tal. E o segundo, ele é um livro que aborda o universo de um escritor brasileiro chamado Rubem Fonseca, que é, assim, o Machado de Assis do século XX, XXI, sacou? Uhum. E é um cara enigmático, porque nunca deu entrevista, ninguém conhece o cara, sabe? Só que no meio literário ele é o suprassumo do escritor moderno que trabalha o Rio de Janeiro de 1965, 63, mais ou menos, até hoje. Então, se você quiser conhecer o Rio de Janeiro, século XIX, é Machado de Assis. Rio de Janeiro, século XX, século XXI, é esse cara que chama Rubem Fonseca. Eu vi que São meus dois livros, cara. Eu vi que você tinha esse de crônica e o outro também. O primeiro, o de crônica é extremamente experimental, cara. É uma loucura. Eu É lindo. Isso. E o mais bizarro de tudo, que ele é um livro para ser lido em voz alta. Ah, é? Sacou? Ele é um livro... O único cara que percebeu isso até hoje é um americano, o Joseph. Você acredita, velho? Olha que fracasso literário que eu sou, velho. O americano, Marshall, eu estava lendo o seu livro, aí eu não entendia, cara, como você estava escrevendo. Aí eu comecei a ler em voz alta e eu entendi. Aí eu falei, porra, velho, você E aí, sabe quem é esse cara? É o mesmo cara que deu a ideia do áudio no WhatsApp, cara. É o mesmo cara. Foi o grande gênio, né? É o grande gênio que percebeu que se não tem áudio a coisa não funciona.